Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de História do Direito. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de História do Direito. Hoje estaremos discutindo a temática A Vocação Jurídica de Roma. E as contribuições do texto hoje são do professor Adalberto Narciso, que vai trazer informações importantíssimas para nós conhecermos um pouco mais sobre esta temática. Vamos então ao nosso primeiro slide. Há bem mais de meio século, Arnaldo Biscardi conclui que a necessidade de estudar o direito romano estava no fato de ele ser um elemento formativo da civilização europeia e, portanto, o próprio fundamento da ciência jurídica. Segundo Van Dyck Londres da Nóbrega, o estudo do direito romano então seria principal fator para a formação de uma verdadeira consciência jurídica. Afinal de contas, como observou Lauro Chiasese, o direito sem a justiça seria uma palavra vã, e a consciência jurídica, na acepção romana e eterna, seria formada pela absoluta identidade entre o fim do direito e o fim da justiça. Por que não afirmar, então, que é nele, no direito romano, que podemos encontrar um meio para formar essa consciência jurídica? Apesar de o mundo contemporâneo ter desenvolvido extrema complexidade por todos os lados, em todos os setores da vida. Aqui nós temos uma referência extremamente importante, ou seja, os preceitos históricos trazidos pelo direito romano, entendendo que esse processo da consciência, o processo da formação do entendimento jurídico dentro de uma sociedade, é efetivamente a participação dessa própria sociedade em construir essa consciência jurídica e entender que o processo é constituído para a normatização dessa sociedade, entendendo que é um fluxo extremamente importante essa relação da concepção da norma e a sua aplicabilidade dentro da sociedade. E assim nós temos uma referência extremamente importante trazida pelos povos da antiguidade, nesse caso aqui citando os povos da Roma Antiga. Vamos então ao nosso próximo slide. Desde o século XI, quando na escola de Bolonha começaram a ser estudados os textos romanos, ao século XIX, o direito romano sempre pareceu ser um direito novo, a oferecer soluções práticas. E nos séculos XX e XXI, apesar de toda a evolução em termos de estudos da sociedade e do direito, alguns de seus fundamentos continuaram como continuam a valer. Daí o acerto de Londres, de Nóbrega, ao afirmar, também há mais de meio século que, enquanto sistema, o direito romano é um instrumento capaz de moldar a consciência jurídica dos que elaboram e dos que interpretam a lei. Nesse sentido, basta lembrar, por exemplo, o princípio da boa fides, aceito pelos romanos por influência estoica, que constitui a grande e principal fundamento do seu direito. A consequência desse princípio é a de que o direito romano considerava o interesse comum acima do particular. Aqui nós trazemos uma referência extremamente importante, que também se traz a partir da história do direito romano, que é a concepção do interesse da coletividade. O que prevalece até a atualidade, quando pensamos então no direito coletivo estar acima das perspectivas individuais. Embora cada indivíduo tenha a sua importância dentro do contexto, tenha a sua relevância, tenha os seus direitos. Mas quando se estabelece uma concepção coletiva, podemos entender que essa é a relação mais importante dentro dessa concepção do direito romano que nos traz muito das referências praticadas na atualidade. Vamos então ao nosso próximo slide. Os romanos procuraram encontrar, portanto, um sistema capaz de disciplinar a vida em sociedade,
Daí, porque não tiveram qualquer preocupação em dizer o que eles entendiam por direito. Consoante Londres da Nóbrega, a definição de Celso, e aqui a lição extraída do romanista Gerhard von Beseler, é a de que o direito seria, pois, um sistema do bom e do justo. Aqui entra, então, a noção de aequitas, importante para clarear significado do justo para os romanos. A aequitas, ao contrário da eikteia dos gregos, não é algo exterior ao direito, é sua própria essência, seu caráter constitutivo. Assim se contrapõe ao caráter corretivo próprio da epieikeia. A noção de epieikeia pode ser cabível como justiça no caso particular, dentro de um ordenamento jurídico constituído por normas abstratas e fixas, cuja rigidez necessita a ser corrigida para ser adaptada às várias e mutáveis situações que a vida apresenta. Aqui a gente tem uma relação importantíssima que vai se trazer através das referências tanto dos romanos, bem como também a proximidade que nós temos aqui com a prática do direito estabelecida na Grécia Antiga. Aspectos como esses serão relevantes para nós entendermos então o processo da organização do direito, da estruturação do direito dentro dessas sociedades antigas. Como se pensava o direito, como se estabelecia basicamente esses critérios e como ele era aplicado dentro da sociedade. Entendendo que essas referências se fazem de forma muito importante porque era efetivamente o controle que se tinha na sociedade. Um sistema de se manter a sociedade, então, dentro dos padrões estabelecidos pelas normas jurídicas. Vamos então ao nosso próximo slide. A aequitas, portanto, não é um conceito que provém da filosofia grega, mas uma noção da origem romana, atuante no desenvolvimento do seu direito. Ela deriva da raiz latina, aec, que significa igualdade, parelho. Daí provém o substantivo aecor, que significa o mar, a planura, e o que apresenta uma superfície plana, sem acidentes. Há aí um sentido de igualdade, de equilíbrio, sem quebras, sem acidentes, que se expressa também nos adjetivos aecum, aequalis, o que não se refere somente à realidade natural, mas à mente humana. No período clássico, a noção de aecum assume então o caráter jurídico e passa a se confundir com o que é justo no sentido de proporcional, em acordo com as variáveis modalidades que ostentam os diversos fatos concretos. Nessa época, explica Martin Laclau, era usual enlaçar os termos aecum e bonum. O bonum, no entanto, não era um valor moral. Aqui nós temos então esse processo da influência que vai se concretizar dentro do princípio e também dessa relação da proximidade que vai aparecer dentro desses costumes, ou seja, os costumes serão apresentados, referendados e também entendidos e constituídos dentro das normas. Quando se fala basicamente da relação do direito consuetudinário, nós estamos falando de costumes. Mas é importante entender que desde a antiguidade, grande parte dessa referência do que é o certo, do que é o composto, do que é o aceito por um determinado grupo, ele vai refletir basicamente dentro dessa concepção normativa que é estruturada na antiguidade. Então, em outras palavras, diria para vocês que os costumes e também a relação da forma moral que se coloca dentro desse conceito da norma, ela vai de alguma forma aparecer. Talvez não de uma forma assim muito expressa, mas porém, nas suas sutilezas, ela estará presente dentro desses princípios normativos. Vamos então ao nosso próximo slide. Para os romanos, bonum
era o conveniente, não havendo no conceito do direito como nenhuma noção moral, mas a busca do conveniente e do justo para dar a solução jurídica a uma situação determinada. Nesse mesmo sentido encontra-se o magistério Horácio Insante, ao lembrar a definição de ius, dada pelos juristas romanos Celso e Ulpiano. Ius seria a parte do equitativo e não do justo. Quando Celso e Ulpiano falam do ius como arte do equitativo, explica Insante, estão se referindo ao mesmo que Aristóteles quer dizer como diakion, o justo, aquele ponto que estabelece a unidade do diverso, dando a cada um o seu. Assim, no direito romano se fala de uma aequitas, do direito civil, de outro, do direito das gentes, e de outra, do direito natural. Há uma aequitas natural que vai corrigindo a aequitas civil, mas a segunda é uma correção do justo legal. O justo legal é o equilíbrio encontrado pelas leis do solene direito quiritário. Então aqui nós temos a concepção de toda a estrutura, o que vai ter uma referência, uma influência muito próxima ao pensamento de Aristóteles, quando vai se trabalhar na característica de um processo igualitário e de um processo que também vai trazer a igualdade diante das relações das desigualdades. Assim, então, podemos perceber que essa concepção do direito romano se faz presente na atualidade em muitos dos aspectos praticados na antiguidade, o que faz, então, a importância de se estudar, o direito romano para efetivamente compreender as raízes constituídas sobre o direito na atualidade. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre essa temática. E nos encontramos no nosso próximo vídeo.